A floresta de Piatã, na Bahia, respirava pesado sobre o manto da noite. Uma garoa fina e persistente caía, envolvendo as árvores centenárias em um véu de mistério e umidade. O ar estava carregado com o cheiro da terra molhada, e o sussurro das folhas, um coro melancólico que acompanhava a tragédia que se desenrolava. Em meio à escuridão e ao som da chuva, uma sombra se esgueirava furtivamente, seu corpo esguio e musculoso deslizando entre a vegetação densa. Era uma pantera negra, de olhos dourados e uma pelagem tão escura quanto a noite sem lua, um predador majestoso e silencioso em seu domínio. Não muito longe dali, em uma clareira úmida, jazia uma figura minúscula e indefesa. Clara, de apenas 7 anos, estava encolhida sob uma árvore frondosa, seus joelhos puxados até o peito, as mãos cobrindo os ouvidos na tentativa desesperada de abafar o som ensurdecedor da tempestade. Seus cabelos loiros, agora emaranhados e molhados, grudavam em seu rosto pálido e assustado. Os olhos azuis, grandes e expressivos, estavam marejados de lágrimas que se misturavam à chuva, e seu corpo tremia incontrolavelmente, não apenas pelo frio penetrante, mas por um medo que a paralisava. Clara era uma criança especial, diagnosticada com autismo, e o mundo, para ela, já era um labirinto de sons intensos, luzes ofuscantes e interações sociais incompreensíveis. Agora, abandonada em um pesadelo úmido e escuro, seu universo seguro desmoronava. Momentos antes, ela estava em um carro de luxo, o cheiro familiar do couro e o som abafado da música clássica. Ao seu lado, seu pai, Arthur Vasconcelos, um empresário rico e influente, cuja fortuna era tão vasta quanto sua obsessão pela imagem impecável. Arthur, um homem de 40 e poucos anos, com um semblante duro e olhos que raramente mostravam calor, via em Clara não uma filha amada, mas um problema. A condição de Clara era, para ele, uma mancha em seu nome, um defeito em sua linhagem perfeita. A pressão da sociedade, dos negócios, da necessidade de manter as aparências havia corroído qualquer resquício de afeto paternal. Ele a havia tirado da mansão em Itabuna sob pretexto de um passeio noturno especial, uma mentira cruel que ecoava em sua própria consciência, mas que ele suprimia com a frieza de um pragmatismo doentio. Ao parar o carro em um trecho isolado da floresta, sob a desculpa de observar as estrelas, ele a havia induzido a sair do veículo. Clara, em sua inocência e confiando na figura paterna que, apesar de distante, representava sua segurança, obedeceu. O pânico só a invadiu quando a porta do carro bateu com um som seco e final, e o ronco do motor começou a se afastar, deixando-a sozinha na imensidão escura e assustadora. O pavor tomou conta de seu pequeno corpo. Ela tentou gritar, mas as palavras se prenderam em sua garganta, transformadas em um soluço sufocado. A chuva se intensificou e o som dos trovões, agora mais próximos, amplificou seu terror. Encolheu-se, buscando refúgio contra o tronco de uma árvore, desejando desaparecer. Foi nesse momento de desespero que a pantera negra, atraída pelo choro sutil que se misturava ao som da chuva, emergiu das sombras uma visão imponente e, para Clara, aterradora. O coraçãozinho da menina disparou, batendo descompassadamente contra as costelas. Ela esperava o fim, a inevitável investida do predador, mas o que aconteceu a seguir desafiou toda a lógica e a transformou para sempre. A pantera se aproximou lentamente, seus passos macios quase inaudíveis na folhagem úmida. Clara fechou os olhos com força, esperando o impacto, o arfar final. Mas em vez do ataque feroz, sentiu um calor suave, um roçar delicado contra sua perna. O cheiro selvagem, mas não ameaçador, preencheu suas narinas. Abriu os olhos cautelosamente e viu os olhos dourados da pantera fixos nos seus. Não havia agressividade, apenas uma curiosidade profunda e algo mais. Algo que Clara, em sua sensibilidade aguçada, interpretou como preocupação. O felino baixou a cabeça, roçando o focinho em sua mão trêmula, um gesto inesperado de doçura vindo de uma criatura tão poderosa. O medo de Clara, que antes a paralisava, começou a diminuir, substituído por uma estranha sensação de calma. Era como se a pantera, com sua presença silenciosa e imponente, estivesse oferecendo um refúgio, um abrigo em meio ao caos. Aquele animal majestoso que deveria ser a personificação do perigo,
parecia ser sua única esperança em uma noite que havia se tornado seu pior pesadelo. A pantera, que Clara logo chamaria de Sombra, deitou-se ao seu lado, seu corpo quente servindo como um escudo contra o frio e a umidade. Clara, ainda em choque, mas estranhamente confortada pela presença maciça do felino, aninhou-se contra a pelagem sedosa e quente. O som dos batimentos cardíacos fortes e rítmicos da pantera era uma melodia acalmante que acalmava seus sentidos sobrecarregados. O pânico deu lugar a um estado de torpor exaustivo e ela acabou adormecendo, a salvo sob a guarda inesperada da fera da noite. O amanhecer trouxe consigo um nevoeiro denso, que tornava a floresta ainda mais etérea e misteriosa. Clara acordou com o cheiro úmido da terra e o som distante de pássaros. Sombra estava de pé, observando-a, seus olhos atentos varrendo a paisagem. A pantera, com um leve rosnado que soava mais como um convite, começou a se mover lentamente, olhando para trás como se esperasse que Clara a seguisse. Com o corpo ainda rígido e a mente confusa, Clara, impulsivamente, se levantou e começou a seguir Sombra. A pantera guiava-a por trilhas invisíveis aos olhos humanos, desviando-o de obstáculos, sempre atenta aos sons e cheiros da floresta. Para Clara, era como se Sombra soubesse exatamente para onde ir, como se tivesse um propósito. A jornada era lenta e difícil para a menina, cujos pequenos pés lutavam contra o terreno irregular e a vegetação rasteira. Em momentos de desespero, quando o cansaço ameaçava vencê-la, Sombra parava e esperava, às vezes voltando para roçar a cabeça em sua perna, um gesto silencioso de encorajamento. Elas se alimentaram de frutas silvestres que Sombra parecia indicar e beberam água de um riacho cristalino. A floresta, antes um lugar de terror, começava a revelar seus segredos e belezas sob a orientação da pantera. Clara, com sua percepção única, começou a notar a simetria das folhas, o padrão das asas das borboletas, a melodia complexa dos pássaros. Sombra, por sua vez, parecia reagir à sua presença com uma sensibilidade incomum, seus movimentos se suavizando quanto Clara estava agitada, seus olhos transmitindo uma compreensão silenciosa. Enquanto isso, a cidade de Itabuna estava empolvorosa. O desaparecimento de Clara havia sido reportado por um dos funcionários da mansão, preocupado com a ausência prolongada da menina. Arthur Vasconcelos, em um esforço desesperado para controlar a narrativa e evitar que a verdade sobre seu abandono viesse à tona, havia encenado um sequestro, alegando um resgate fictício. A polícia iniciou uma busca massiva e a notícia se espalhou como fogo, gerando comoção em toda a Bahia. A verdade, no entanto, era muito mais sombria e estava se desenrolando no coração da floresta. Dias se passaram e o vínculo entre Clara e Sombra se tornou inquebrável. A pantera era sua guardiã, sua guia e sua única companhia. Em uma tarde, enquanto buscavam abrigo em uma caverna, Sombra ficou tensa, um rosnado baixo e gutural ecoando em seu peito. Clara, com sua audição aguçada, ouviu o som de vozes humanas se aproximando. Eram caçadores ilegais, armados e perigosos, que haviam se infiltrado na área protegida da floresta em busca de animais selvagens. A pantera, instintivamente, empurrou Clara para o fundo da caverna, seu corpo maciço formando uma barreira protetora. Os caçadores, com seus cães de caça latido, se aproximaram da entrada da caverna. O medo voltou a apertar o peito de Clara, mas desta vez não era um medo paralisante, mas uma preocupação pela sua protetora. De repente, Sombra irrompeu da caverna com uma velocidade impressionante. Não atacou, mas rosnou e se exibiu, usando sua presença imponente para distrair os caçadores, afastando-os de Clara. Os homens, surpresos e amedrontados pela visão da Pantera Negra, dispararam tiros para o alto e começaram a fugir, temendo o confronto com o predador. Sombra os perseguiu por uma curta distância, garantindo que se afastassem o suficiente, e então retornou à caverna onde Clara estava esperando. A menina, com lágrimas nos olhos, abraçou o pescoço da pantera, um gesto de gratidão e carinho que o animal aceitou com um leve ronronar. Era claro para Clara que Sombra não estava apenas protegendo, mas também a estava ensinando a sobreviver, a confiar em seus instintos, a encontrar a força interior que ela não sabia que possuía. A pantera havia se tornado mais do que um animal selvagem. Era sua família, seu refúgio e a personificação de uma lealdade incondicional. A provação de Clara e Sombra atingiu seu clímax em um barranco íngreme e escorregadio, à beira de um rio caudaloso.
Após dias de caminhada incessante, as duas haviam se deparado com um grupo de buscas da polícia e bombeiros, que finalmente haviam se aprofundado na floresta seguindo pistas e o desespero crescente da equipe de resgate. A notícia do sequestro de Clara havia ganhado proporções nacionais e a pressão sobre as autoridades era imensa. Contudo, entre os membros da equipe, havia uma mulher com um olhar perspicaz e um coração sensível. A doutora Ana Costa, uma bióloga especializada em felinos selvagens, que havia sido chamada para auxiliar nas buscas devido ao relato de pegadas de um grande felino na região. Ana, com seu conhecimento e intuição, desconfiava da história de sequestro. Havia algo na forma como Arthur Vasconcelos se comportava que não batia. No momento em que Clara e Sombra avistaram os primeiros humanos, um dos policiais, em um movimento brusco, atirou um dardo tranquilizante em direção à pantera. Sombra, em um reflexo impressionante, pulou na frente de Clara, mas o dardo a atingiu de raspão na pata traseira. A dor e o choque fizeram com que a pantera perdesse o equilíbrio, escorregando perigosamente na lama e caindo barranco abaixo. Clara, em um grito dilacerante que quebrou o silêncio da floresta, correu para a beirada, seu pequeno corpo tomado pelo desespero. Ela viu Sombra lutando para se segurar, suas garras arranhando a terra úmida, enquanto a correnteza do rio abaixo rugia ameaçadoramente. A doutora Ana, que havia testemunhado a cena, gritou para os policiais pararem. Não atirem, ela está protegendo a menina. Correndo para a beirada do barranco, Ana viu a pantera, agora ferida e atordoada, e a menina, com os olhos fixos na sua protetora. A cena era inacreditável, uma criança autista perdida na floresta sendo protegida por uma pantera negra. A verdade era mais bizarra e comovente do que qualquer sequestro. Com a ajuda de um dos bombeiros, Ana desceu o barranco, falando com Sombra em um tom calmo e tranquilizador. Clara, vendo a aproximação de estranhos, começou a recuar, seus sentidos novamente sobrecarregados. Foi Sombra quem reagiu. Mesmo ferida, a pantera empurrou Clara suavemente na direção de Ana, um gesto claro de entrega e confiança. Era como se a pantera soubesse que aquele era o momento de passar o bastão, de confiar a proteção de Clara a outros. Os socorristas chocados assistiram enquanto a pantera, com dificuldade, se levantava e mancava para a beira do rio, desaparecendo na vegetação. Ela havia cumprido sua missão. As consequências imediatas foram avassaladoras. Clara foi resgatada e levada a um hospital. A história de sua sobrevivência e do papel da pantera se espalhou como um incêndio, eclipsando a farsa do sequestro de Arthur. A doutora Ana, com seu testemunho e evidências, desmascarou a trama de abandono de Arthur, que foi imediatamente preso e indiciado por abandono de incapaz e falsa comunicação de crime. A opinião pública se voltou contra ele e sua reputação e fortuna foram destruídas. Por sua vez, Clara passou por um longo processo de recuperação. O trauma do abandono era profundo, mas a memória de Sombra, de sua lealdade incondicional, tornou-se sua âncora. A doutora Ana, tocada pela história e pela coragem da menina, tornou-se sua guardiã legal, oferecendo a Clara um lar seguro e amoroso. Com o tempo, Clara floresceu. A floresta, com sua sinfonia de sons e texturas, deixou de ser um lugar de medo para se tornar um refúgio de paz. Ela desenvolveu uma conexão profunda com a natureza e sua sensibilidade, antes uma vulnerabilidade, tornou-se uma força, permitindo-lhe perceber o mundo de uma forma que poucos conseguiam. Ana, por sua vez, se dedicou a criar um santuário para felinos selvagens, um lugar onde animais como Sombra pudessem viver em segurança, longe da crueldade humana. A história de Clara e Sombra se tornou uma lenda, um testemunho do poder do amor incondicional e da capacidade de cura que reside na natureza. Ela nos ensina que a perfeição não está na ausência de falhas, mas na capacidade de amar e ser amado, de encontrar beleza na singularidade, e que às vezes a mais pura das proteções vem de onde menos esperamos. A pantera negra, o predador temido, tornou-se o anjo da guarda de uma criança rejeitada, provando que a verdadeira nobreza não reside no poder ou na riqueza, mas na compaixão e na lealdade. A história de Clara e Sombra nos convida a olhar além das aparências, a questionar nossos preconceitos e a abraçar a beleza das conexões improváveis que a vida nos oferece. E aí, o que você achou dessa história incrível? A lealdade de Sombra e a força de Clara nos mostram que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, não é? Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga qual foi a parte que mais te emocionou. E se você quer ver mais histórias inspiradoras como essa, se inscreva no canal Alma Animal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.
Vamos juntos explorar a magia e a profundidade das conexões entre reino animal e os seres humanos.